Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou o professor Caio, novo professor de vocês de língua portuguesa. Nós teremos a oportunidade de nos conhecermos melhor presencialmente, mas por enquanto nós ainda estamos no sistema online. Fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida que vocês tiverem durante essa aula ou até depois, enquanto estivermos no horário da nossa aula. Vai ser um prazer receber a mensagem de vocês. Bom, nós vamos falar a respeito de linguagem na aula de hoje. O que é linguagem? Linguagem é qualquer manifestação de comunicação, ou seja, é quando eu me comunico com vocês, quando vocês se comunicam com a mãe de vocês ou com o pai de vocês, é qualquer troca de mensagens, qualquer troca de comunicação. Vocês vão observar que nós temos 3 tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Vamos observar cada uma dessas linguagens e eu trouxe alguns exemplos para ficar mais fácil para vocês. Primeiro, vamos iniciar com a nossa linguagem verbal. O que é uma linguagem verbal? É aquela linguagem em que nós temos palavras. Essas palavras podem ser faladas, como eu estou falando aqui com vocês, linguagem verbal falada, ou ela também pode ser escrita. Quando vocês estão lendo alguma coisa, por exemplo, no livro didático mesmo de vocês. Sim, esse livro que vocês têm aqui para fazer as atividades. Nós temos também aqui linguagem verbal, quando nós temos apenas palavras nas páginas. Eu coloquei aqui, está aparecendo aí no vídeo para vocês, alguns exemplos de linguagem verbal. Nós temos aí a palavra quadrinhos, é plural ou singular, Temos apenas palavras, então é uma linguagem verbal. Coloquei aqui do lado um dicionário, uma parte de um dicionário, onde nós vemos apenas palavras escritas. E aqui em cima eu coloquei um padre. Perceba que o sermão de um padre, a palestra de um padre, ou a pregação de um padre ou de um pastor, também é um discurso verbal, porque nós temos palavras faladas, mesmo que não estejam escritas, e em alguns casos nós também temos escritas, como a Bíblia, mas nós observamos também uma linguagem que é falada. Então nós observamos uma linguagem verbal. E a linguagem não verbal. Na linguagem não verbal, nós temos apenas figuras, nós temos apenas imagens, nós não temos palavras. É o que ocorre com esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Observem. Primeiro, nós temos uma lâmpada. Quando vocês estão assistindo desenho animado, uma das coisas que vocês já devem ter percebido é que quando determinada pessoa tem uma ideia, ele faz uma cara assim de ideia e bem do lado aparece meio que uma lâmpada, igual eu coloquei aí no slide para vocês observarem. Essa lâmpada significa que a pessoa teve uma ideia. Então, eu entendo que aquela pessoa do desenho animado teve uma ideia. Então, é uma linguagem, é uma comunicação, porque eu consigo entender o sentido disso. Também nós temos esse sinal aqui. O que esse sinal significa? Significa legal, Significa sim. Quando alguém pergunta alguma coisa para você, por exemplo, você quer sorvete? Você diz assim, se você fazer isso, é porque você está dizendo que sim. Essa é uma linguagem não verbal porque não tem palavras, mas você entende aquilo que a outra pessoa quer dizer para você. Eu também coloquei uma placa de trânsito, dando uma seta para a esquerda. No meu caso aqui, a minha esquerda. Então, está apontando para a esquerda, então é para você seguir para a esquerda, para você virar, na verdade, à esquerda. Se tivesse para a direita, nós entenderíamos também que é algo voltado para a direita. Então, percebam que a linguagem não verbal é aquela em que não utiliza palavras, utiliza apenas imagens. Fácil de entender, não é? E a linguagem mista? Na linguagem mista, como o próprio nome já diz, mista, nós temos a mistura das duas linguagens anteriores. Ou seja, nós vamos ter a linguagem verbal, que é aquela linguagem que é com palavras faladas ou escritas, e nós temos também a linguagem não verbal, que é aquela em que nós não temos
palavras. Então, nós vamos misturar essas duas e nós vamos ter a linguagem mista. Ou seja, na linguagem mista, eu tenho tanto imagens quanto palavras. Então, um filme, por exemplo, um filme, ao mesmo tempo em que eu vejo várias imagens, eu também escuto as pessoas falando. Então, é uma linguagem mista, porque mistura tanto imagem quanto palavra. Nesse exemplo que eu coloquei aqui embaixo para vocês, nós também temos uma placa. Percebo que nessa placa aí está em inglês, né, para testar também o inglês de vocês, mas significa não é possível fumar nesta área, ou não fume nesta área. Basicamente, essa é a ideia. O que eu quero que vocês percebam é que nós temos uma imagem, o cigarrozinho aí, e o símbolo de que é proibido, de que não pode. E nós temos também palavras, né? Não é possível fumar. Então, observem que há uma mistura de imagens e de palavras. Então, esses são os 3 tipos de linguagens. A linguagem verbal, com palavras faladas ou escritas. A linguagem não verbal, que é por gesto, que também é só por imagem, não tem palavra. E a linguagem mista, que mistura essas duas. E aí, ficou claro para vocês? Se tiver ficado alguma dúvida, é só mandar para mim no meu PV, que eu vou atender vocês. Então, por hoje é só, mas observem o grupo para vocês verem qual vai ser a nossa atividade de hoje. Então, até a nossa próxima aula.